Meu nome é Paula e sempre acreditei que a família vem em primeiro lugar. Aos 33 anos, construí uma vida decente para mim. Sou diretora sênior de marketing em uma empresa de tecnologia, tenho um belo apartamento na cidade e dinheiro suficiente para ajudar as pessoas que amo. Não vou mentir dizendo que sou algum tipo de gênio, mas trabalhei duro para chegar onde estou hoje. Minha mãe e meu pai criaram a mim e a minha irmã mais nova, Lily, em uma casinha de 3 quartos no subúrbio. Meu pai trabalhava como eletricista e minha mãe era recepcionista em um consultório odontológico. Eles nunca foram ricos, mas sempre garantiram que a gente tivesse o necessário. A Lily sempre foi a social, a mais bonita, mais engraçada, mais extrovertida. Eu era quieta, a rata de biblioteca que passava os fins de semana estudando enquanto ela ia para as festas. Acho que é aquela dinâmica típica entre irmãos. Quando a Lily conheceu o Jake, há 5 anos, foi amor à primeira vista. Eles se casaram 6 meses depois numa cerimônia simples, que eu ajudei a pagar. O Jake trabalha com vendas, mas vive mudando de emprego. Eles estão sempre apertados de grana, mas nunca perdem a chance de postar fotos das férias nas redes sociais. Quanto a mim, sou solteira. Namorar não é exatamente minha prioridade agora. O trabalho ocupa a maior parte do meu tempo e, sinceramente, estou bem com isso. Meu salário é bom, o que significa que posso ajudar minha família quando eles precisam e eles sempre parecem precisar. 3 anos atrás, quando meus pais estavam com dificuldades para pagar a hipoteca, eu entrei com a grana. É só temporário, meu pai disse, envergonhado. Só até a gente se recuperar. Eu não me importei. Podia pagar. E eles são meus pais. O que eu ia fazer? Deixar o banco tomar a casa deles? Depois, Lily e Jake não conseguiram pagar o aluguel. Só por uns meses, ela prometeu, com aqueles olhos grandes, suplicantes. Esses poucos meses viraram anos. Mas eu nunca reclamei. Sempre aparecia algum outro pedido. Uma geladeira nova quando a deles quebrou, conserto emergencial no carro, ingressos para um show que a Lily queria muito ver. Eu nunca disse não. Hoje foi o aniversário de 60 anos da minha mãe e eu queria que fosse especial. Reservei uma sala privativa no Belinis, o restaurante italiano preferido dela, e convidei todos os amigos e parentes. A conta seria alta. Mas isso não era tudo. Também preparei um presente surpresa, uma viagem de 10 dias pro México, com tudo pago: voos, hotéis, passeios. Eles nunca tinham saído do país antes, e achei que seria uma lembrança para a vida toda. Eu estava no meu apartamento, embrulhando o vale-presente com papel bonito, quando o celular apitou com uma notificação de e-mail. Assunto: remetente desconhecido a jantar em família. Assista isso. Provavelmente spam, murmurei, quase apagando. Mas algo me fez parar. Talvez fosse a Lily. Vai ver, ela fez um vídeo de momentos em família pro aniversário da mãe. Seria bem a cara dela roubar a cena com algo emocional e criativo enquanto eu me limito a presentes práticos. Abri o e-mail. A mensagem era curta: você deveria assistir a este vídeo do jantar da sua família no último fim de semana. Havia um vídeo anexado. Hesitei por um segundo, fiz aquela checagem mental de isso pode ser vírus, mas a curiosidade venceu. Cliquei no play. O vídeo mostrava a sala de jantar dos meus pais. A imagem estava um pouco trêmula, mas ainda assim nítido bastante. Alguém filmava a partir de um canto da sala. Mamãe, papai, Lily, Jake e alguns outros parentes estavam sentados ao redor da mesa. As taças de vinho refletiam a luz do teto, e todos riam de alguma coisa. Então ouvi meu nome. A Paula vem pro jantar de aniversário, né? Disse o tio Rob. Mamãe revirou os olhos. Claro que vem. Ela que tá pagando. Todos riram. Senti um aperto no estômago, mas continuei assistindo. Não sei como você aguenta, ela disse Jake, enchendo de novo sua taça de vinho. Ela é tão insuportável. Nem me fale, respondeu minha mãe. Foi como levar um tapa na cara. Toda a conversa vira uma palestra sobre economizar dinheiro ou crescer na carreira, ela continuou. Sem namorado, sem hobbies, só trabalho, trabalho, trabalho. E mesmo assim, conseguiu aquela promoção. Lily interrompeu, balançando a cabeça.
Ainda não entendo como. Ela nem tem personalidade. Jake bufou. Vai ver, ela conseguiu no quarto, se é que vocês me entendem. Todos caíram na gargalhada, inclusive meu pai. Meu próprio pai. Senti a bile subir pela garganta. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. O pior de tudo? Minha mãe continuava girando a taça de vinho na mão, como se nada fosse. Temos que fingir que estamos impressionados com tudo que ela faz, disse. Ah, a Paula conseguiu outro aumento. Ah, a Paula comprou um carro novo. Como se algum de nós ligasse. Mas a gente precisa do dinheiro dela, disse meu pai, num tom mais baixo, mas ainda audível. E se ela decidisse parar de ajudar? Onde a gente ia parar? A gente perderia a casa, respondeu minha mãe. E Lily e Jake iam pra rua, completou. É como pagar um imposto, disse Lily, soltando um suspiro dramático. A gente sorri, concorda com as histórias chatas dela e, em troca, ela paga nossas contas. Você já viu o apartamento dela? Mamãe continuou. Tanto dinheiro, e parece uma loja de móveis. Sem graça, sem alma. Igualzinho a ela. Parei o vídeo. Não consegui assistir mais. Minhas mãos tremiam. Os olhos ardiam com as lágrimas que eu tentava conter. Cada palavra era uma facada. A caixa do presente com a viagem pro México estava na minha frente, de repente parecendo ridícula. Eu tinha passado semanas planejando essa surpresa, empolgada para ver a reação da minha mãe quando abrisse. E por todo esse tempo, meu celular vibrou com um lembrete do calendário, jantar de aniversário da mamãe em algumas horas. Fiquei olhando para a tela, sentindo um vazio enorme dentro de mim. Meu primeiro impulso foi cancelar tudo, me trancar no quarto e nunca mais encarar nenhum deles. Mas conforme o choque foi diminuindo, outra coisa surgiu no lugar. Raiva. Uma raiva intensa, fria, esclarecedora. Eles queriam o meu dinheiro. Mas não a mim. Tudo bem. Eu daria exatamente o que eles queriam. Uma última demonstração da minha generosidade. E depois, nunca mais. Passei a hora seguinte revendo mentalmente os trechos do vídeo enquanto reunia provas da dependência financeira da minha família. Meu aplicativo bancário mostrava o padrão com clareza: transferências mensais para a hipoteca dos meus pais, pagamentos frequentes do aluguel da Lily e do Jake, e dezenas de repasses emergenciais sempre que diziam estar com problemas. Só nos últimos 2 anos, eu já tinha gasto mais de $78 mil com eles. Ver aquele número em preto e branco me deu enjoo físico. Não pelo dinheiro em si. Eu o dei de bom grado. O que doía era o que ele representava. Anos de manipulação. Imprimi todas as transações, organizando por destinatário e data. Depois, peguei o itinerário da viagem ao México e risquei com uma linha vermelha grossa, escrevendo cancelado em letras garrafais. Coloquei tudo dentro da caixa de presente que eu tinha preparado originalmente para o aniversário da minha mãe, embrulhando com o mesmo papel especial. Por fora, parecia exatamente o presente que eu tinha planejado dar algumas horas atrás. Mas por dentro, era algo totalmente diferente. O vídeo tinha sido enviado de forma anônima e eu não consegui descobrir quem o gravou. Pelo ângulo, parecia ter sido alguém sentado à mesa. Mas quem teria traído a confiança da minha família daquele jeito? E por que me enviar agora, justamente poucas horas antes do jantar de aniversário da minha mãe? De qualquer forma, eu estava grata. Grata pela verdade, por mais dolorosa que fosse. Baixei o vídeo no meu celular, garantindo que ele estaria pronto para ser mostrado no restaurante. Minhas mãos já não tremiam. No lugar do choque, havia agora uma frieza firme, uma raiva organizada. Verifiquei meu reflexo no espelho do banheiro. Parecia a mesma de sempre, talvez um pouco mais pálida. Sem nenhum sinal externo do terremoto que tinha acabado de devastar meu mundo. A viagem até o Belize durou cerca de 20 minutos. A sala de jantar privativa já estava movimentada quando cheguei. Mamãe estava sentada à cabeceira da mesa, usando o vestido azul que eu tinha comprado para ela no último Natal. Papai ao lado, com o braço em volta dos ombros dela. Lily e Jake riam com alguns parentes, taças de champanhe nas mãos. A cena parecia tão perfeita. Tão normal.
tão amorosa. Mamãe me viu e o rosto dela se iluminou com um sorriso. Um sorriso que agora eu reconhecia como falso até o osso. Ela veio até mim com os braços abertos. Paula. Você finalmente chegou. Eu já estava começando a me preocupar. Retribuí o abraço de forma mecânica. Feliz aniversário, mãe. Fui até a mesa e me sentei, colocando cuidadosamente a caixa de presente ao meu lado. Eu esperaria o momento certo. O garçom trouxe os aperitivos, e as conversas fluíam ao meu redor. Mal participei e respondi apenas com monossílabos quando alguém me dirigia a palavra. Ninguém pareceu notar nada. Ou, se notaram, provavelmente atribuíram ao meu jeito de sempre, a personalidade sem graça em que eles adoravam criticar pelas costas. Mamãe ergueu a taça para fazer um brinde. Antes de começarmos, quero agradecer à minha maravilhosa filha, Paula, por preparar esse jantar lindo. Ela é sempre tão generosa. Todos se viraram para mim com sorrisos. E foi aí que eu enxerguei com clareza o cálculo nos olhos deles. A camada fina de gratidão falsa, que não tinha nada a ver com quem eu era. E tudo a ver com o que eu dava a eles. Os aperitivos deram lugar aos pratos principais. Depois veio a sobremesa. Durante todo esse tempo, permaneci em silêncio, observando suas interações com uma nova clareza. Quando meu pai mencionou, casualmente, uma reforma na cozinha que eles estavam considerando, percebi o olhar rápido que ele trocou com minha mãe. Mais um projeto. Mais uma coisa que eles esperavam que eu bancasse. Quando chegou a hora dos presentes, os parentes deram à minha mãe o de sempre. Velas perfumadas, joias simples, garrafas de vinho. Ela recebeu tudo com aquele entusiasmo prático de sempre. Então, finalmente, chegou a minha vez. Levantei-me da cadeira e disse: antes de entregar meu presente, gostaria de compartilhar algo com todos vocês. A sala ficou em silêncio. Peguei meu celular e o conectei ao pequeno projetor que eu havia pedido ao restaurante, dizendo que queria mostrar algumas fotos de família. Recebi um vídeo interessante hoje. Continuei, com a voz surpreendentemente firme. Acredito que todos aqui vão achar esclarecedor. Apertei o play. A imagem apareceu nítida na parede. Minha família, sentada ao redor da mesa de jantar, taças de vinho nas mãos. Assisti aos rostos ao meu redor se transformarem de confusão para choque, depois puro horror, à medida que suas próprias vozes ecoavam pela sala, revelando o que realmente pensavam sobre mim. O rosto da minha mãe empalideceu. Meu pai baixou os olhos. Lily ficou de boca aberta, incrédula. Os outros parentes se remexiam, desconfortáveis. Alguns desviavam o olhar da tela, outros pareciam incapazes de parar de assistir aquele desastre. Quando finalmente pausei o vídeo, o silêncio era total. Minha mãe foi a primeira a falar, a voz trêmula. Paula, querida, você entendeu tudo errado. Estávamos só brincando. Obviamente foi manipulado, acrescentou Lily apressada. Alguém usou um desses programas de inteligência artificial para falsificar nossas vozes. É isso mesmo, Jake concordou, balançando a cabeça com força. Isso é claramente uma farsa. Os demais murmuraram em apoio, ansiosos para apagar o fogo. Queriam acreditar que não era real. Que uma família não poderia ser tão hipócrita. Mas então uma voz se ergueu no fundo da sala. Não é falso. Todos se viraram para encarar tia Clary, irmã da minha mãe. Ela estava de pé, os ombros firmes. Fui eu quem gravou esse vídeo no fim de semana passado. Afirmou sem hesitar. Cada palavra é verdadeira. O choque no rosto da minha mãe virou raiva num piscar de olhos. Você fez isso. Como se atreve? Já faz anos que eu escuto você falar da Paula desse jeito. Respondeu tia Clary. Eu não podia mais ficar calada. Ela abriu a bolsa e puxou algumas folhas de papel. E aqui estão as capturas do grupo de mensagens da família. Aquele do qual a Paula não faz parte. Ela começou a distribuir os papéis pela mesa. Peguei um deles, as mãos dormentes. Era uma captura de tela de um aplicativo de mensagens.
Os nomes da minha família estavam lá, bem visíveis. Mamãe, ela acabou de ligar. Vai pagar o restaurante pro meu aniversário. Lily, vamos perguntar sobre uma máquina de lavar nova na semana que vem. Jake, preciso de pneus novos também. Pai, não exagera. Deixa ela achar que foi ideia dela. Jake, só enche ela de elogios sobre a promoção. Sempre funciona. LOL. Levantei os olhos do papel. Minha mãe estava com um rosto distorcido de fúria. Isso é uma violação de privacidade. Gritou para a tia Clary. Você não tinha o direito de compartilhar nossas conversas privadas. Posso te processar por isso. Mãe, interrompi, minha voz atravessando a sala. Eu nem dei meu presente ainda. Empurrei a caixa embrulhada em direção a ela. Com mãos trêmulas, ela rasgou o papel e levantou a tampa. Os olhos dela se arregalaram ao ver o itinerário da viagem ao México com um cancelado em vermelho e a pilha de comprovantes financeiros. $78.436. Anunciei. Foi quanto eu gastei com essa família, só nos últimos 2 anos. E foi assim que eles me retribuíram. Levantei-me e peguei minha bolsa. A partir de agora, vocês estão por conta própria. Olhei diretamente para minha mãe. E se você tentar processar a tia Clary, eu contrato o melhor advogado do estado para defendê-la. A sala explodiu em caos. Mamãe começou a chorar. Papai tentava acalmá-la. Lily gritava que eu estava sendo egoísta e cruel. Alguns parentes estavam visivelmente envergonhados. Outros, pareciam quase satisfeitos com o drama. Dirigi até em casa como num transe. Nem percebi os semáforos ou os carros ao meu redor. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens, chamadas, notificações, áudios. Tudo da minha família. Ignorei cada uma. Quando cheguei, tranquei a porta e me joguei no sofá. A dormência foi dando lugar a uma avalanche de sentimentos. Traição, mágoa, raiva, vergonha. Será que eu estava tão desesperada por pertencimento? Que me ceguei para a manipulação deles? Como eu não enxerguei isso antes? Me arrastei até o banheiro e liguei o chuveiro na água mais quente que consegui suportar. Enquanto o vapor tomava conta do ambiente. Entrei debaixo da água, tentando lavar da pele a lembrança dos rostos deles. Das vozes, das risadas às minhas custas. Mas não funcionou. Quando saí, vi a tela do celular acesa. 37 chamadas perdidas. Mais de 70 mensagens de texto. Mãe, Paula, por favor, me liga. Foi tudo um mal-entendido. Pai, você está exagerando. A gente precisa conversar. Lily, como você pode nos humilhar assim? A egoísta é você. Jake, sua irmã tá chorando por sua causa. Espero que esteja feliz. Mãe, nunca quisemos te machucar. Por favor, responde. Pai, o pagamento da hipoteca é semana que vem. Precisamos falar sobre isso. Lily, você sabe que a gente não consegue pagar o aluguel sem você. Não seja vingativa. As mensagens iam ficando cada vez mais desesperadas conforme a noite avançava. Mas eu não respondi nenhuma. Pela primeira vez na vida, eu os ignorei. Sempre estive ali por eles. Sempre atendi. Sempre ajudei. Não mais. Abri meu aplicativo do banco e cancelei todas as transferências automáticas. Para meus pais, para minha irmã. Depois, bloqueei os números deles. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Meu apartamento que minha mãe sempre dizia ser sem graça, sem alma. De repente parecia um santuário. Cada móvel, cada objeto, era meu. Fruto das minhas escolhas, e não das expectativas dos outros. Na manhã seguinte, acordei mais leve. Mesmo tendo dormido pouco. Fui trabalhar, mergulhei nos projetos. E, surpreendentemente, passei o dia inteiro. Sem checar o celular nenhuma vez. 2 dias se passaram assim. Mantive-me ocupada. Fugi das redes sociais. E me forcei a não pensar no que minha família estaria fazendo.
sem o meu apoio financeiro. No terceiro dia, recebi uma ligação da tia Clary. Paula, será que a gente pode se encontrar para conversar? Marcamos num café, num ponto intermediário entre nossas casas. Quando cheguei, ela já estava lá, tomando uma xícara de chá. Parecia cansada, mas sorriu quando me viu. Sentei-me à sua frente e fui direto ao ponto. Por que você fez isso? Clary soltou um longo suspiro. Porque eu vi ele se aproveitando de você por anos, Paula. Em cada reunião de família, em cada Natal, cada aniversário, eles agiam como se te adorassem. Mas bastava você sair, e as máscaras caíam. Ela mexia o chá com distração. Quis falar tantas vezes. Mas você parecia feliz. Você acreditava nessa ideia de família perfeita que não existia. E eu não tinha certeza se era meu papel destruir isso. Olhei para a mesa, engolindo em seco. E o que mudou? Aquele jantar no fim de semana passado. Disse ela, com firmeza. As coisas que disseram sobre você, eu não aguentei. Foi demais. Gravei por impulso, sem saber ao certo o que faria com aquilo. Mas então soube do grande presente de aniversário que você ia dar para Dia. E percebi que precisava te mostrar a verdade antes que você gastasse ainda mais. Com pessoas que nunca te deram o devido valor. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou sobre a dinâmica familiar que, até então, eu nunca tinha enxergado. Como meus pais, pouco a pouco, foram aumentando as exigências financeiras. Como a Lily aprendeu a me manipular, se aproveitando da minha carência. Do meu desejo de me sentir próximo do meu único irmão. Padrões que eu jamais tinha notado, de repente ficaram gritantes em retrospecto. Antes de nos despedirmos, abracei a tia Clary com força. Obrigada, sussurrei. Por me contar a verdade quando ninguém mais teve coragem. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. Minha vida entrou em um novo ritmo. Trabalho, amigos, encontros ocasionais, hobbies que há anos eu deixava de lado. Nunca percebi quanto espaço mental minha família ocupava. Até que eles pararam de ocupar. Por meio de comentários soltos de outros parentes. Fiquei sabendo de algumas coisas. Mamãe e papai estavam enfrentando dificuldades com a hipoteca. Tinham perdido 2 pagamentos e o banco já estava enviando notificações. Lily e Jake foram obrigados a se mudar para um apartamento menor. Num bairro bem menos desejável. Senti uma pontada de culpa, mas logo veio a certeza. Eles eram adultos. Eles iam ter que dar um jeito. Alguns parentes ficaram do lado deles, me chamando de cruel por ter cortado relações. Outros entenderam minha posição, especialmente aqueles que testemunharam o que aconteceu naquele jantar de aniversário. Mantive contato com esse último grupo, incluindo a tia Clary, que acabou assumindo um papel quase materno na minha vida. 6 meses depois daquele confronto, eu estava saindo do meu prédio do trabalho, quando vi uma figura conhecida esperando na entrada. Era Lily. Estava mais magra do que eu lembrava, com o cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado. Meu primeiro instinto foi me virar e procurar outra saída. Mas ela já tinha me visto. Tentei me esconder no próprio rosto neutro e continuei andando. Paula, ela chamou. Por favor, só me dá 5 minutos. Parei a poucos metros dela. O que você quer, Lily? Ela torceu as mãos, visivelmente nervosa. Vim me desculpar, por tudo. A gente errou em te tratar daquele jeito. Fiquei em silêncio. Esperei. Com Lily, sempre havia mais. Mamãe e papai estão mesmo com problemas sérios com a hipoteca. Ela continuou, a voz cada vez mais desesperada. E eu estou grávida de 4 meses. Jake e eu tivemos que nos mudar para um apartamento menor. Não conseguimos mais manter a antiga casa. Eu já suspeitava que aquele pedido de desculpas não era genuíno. Agora tinha certeza. Parabéns pelo bebê, disse secamente. Só isso? As lágrimas começaram a brotar. Por favor, Paula, a gente precisa da sua ajuda. Só até o bebê nascer. Até conseguirmos nos reerguer.
Aprendemos a lição. Eu juro. Olhei realmente para minha irmã. Por trás das lágrimas e da barriga de grávida, ainda dava para ver o cálculo frio nos olhos dela. O mesmo olhar de todas as outras vezes em que me pedia dinheiro. Nada tinha mudado, exceto a situação. Não, respondi simplesmente. O rosto dela endureceu na hora. Sua desgraçada sem coração. Sua própria família sofrendo. E você aí, sem se importar nem um pouco. Passei por ela em direção ao meu carro, ignorando os gritos e xingamentos que ecoaram pelo estacionamento. Dentro do carro, respirei fundo e liguei o motor. E percebi que não sentia absolutamente nada por aquela. Que um dia foi minha irmã querida. Nenhuma raiva. Nenhuma pena. Nem mesmo tristeza. Apenas, vazio. Já se passou 1 ano e meio desde aquele encontro com a Lily. Na frente do meu trabalho. A vida seguiu seu rumo. Recebi uma promoção, comecei a fazer trilhas aos fins de semana. E até comecei a namorar um homem calmo e atencioso chamado David. Que valoriza a honestidade acima de tudo. Por meio do contato esporádico com a tia Clary. E alguns poucos parentes com quem ainda falo. Fiquei sabendo de fragmentos sobre minha antiga família. Mamãe e papai continuam sempre atrasando a hipoteca. Vivendo sob constante ameaça de perder a casa. Mas, de algum jeito, sempre dão um jeito de se virar na última hora. Lily tinha dado à luz um menino e voltou a morar com nossos pais para economizar. Jake estava trabalhando em 2 empregos. Mas ainda assim vivia reclamando que nunca era o bastante. Todos eles acabaram se adaptando à vida sem meu apoio financeiro. Ainda que de maneira nada elegante. Às vezes, especialmente tarde da noite, eu me pegava pensando se tinha feito a escolha certa. Cortá-los completamente foi duro, talvez até desnecessário. Mas então me lembrava do vídeo. Dos rostos rindo. Das palavras cheias de escárnio. E toda dúvida desaparecia. Eles nunca me amaram. Amavam o que eu podia oferecer. E isso faz toda a diferença. No último Natal, recebi cartões da mamãe e da Lily. O da mamãe era frio, quase corporativo. Sem nenhuma mensagem pessoal além de uma saudação pré-impressa. O da Lily trazia uma foto do filho dela, meu sobrinho. E um bilhete breve dizendo que esperava que um dia pudéssemos nos reconciliar. Pelo bem dele. Nenhuma das duas mencionou dinheiro de forma direta. Mas a sugestão estava ali, escondida nas entrelinhas. Não respondi a nenhum dos cartões. Num jantar de primavera com a tia Clary. Ela comentou que minha mãe tinha procurado contato. Dizendo querer uma reconciliação. Afirmou que havia percebido seus erros. Tia Clary disse isso com um tom cético na voz. Ela diz que sente sua falta, Paula. Levantei uma sobrancelha. Ela mencionou isso antes ou depois de perguntar se você sabia da minha situação financeira? Tia Clary sorriu para Riley logo em seguida. Algumas coisas nunca mudam, né? Nos meses seguintes, as tentativas continuaram. E-mails do meu pai, explicando como tudo não passou de um mal-entendido. Uma carta da Lily descrevendo em detalhes as dificuldades de criar um filho sem recursos. Cada mensagem cuidadosamente escrita para provocar culpa. Sem jamais pedir dinheiro de forma explícita. Apaguei os e-mails. Joguei fora as cartas. Sem responder. Numa manhã de domingo, eu estava fazendo compras no mercado de produtores. Quando literalmente trombei com o carrinho da Lily. Ela parecia mais velha. Mais cansada. Olheiras marcadas sob os olhos. O bebê, agora uma criança pequena, estava sentado no carrinho, brincando com um brinquedo. Por um instante, ficamos apenas nos encarando. Ambas surpresas demais para dizer qualquer coisa. O menino olhou para mim com olhos curiosos. Olhos que lembravam os meus, nas fotos de quando eu era criança. Uma parte pequena de mim doeu ao perceber que eu não sabia o nome dele. E provavelmente nunca saberia. Lily se recompôs primeiro. Endireitou os ombros e fez um leve aceno. Paula. Lily, respondi, mantendo a voz neutra.
A criança balbuciou algo, esticando a mão em direção a um cesto de maçãs. Lily, sem tirar os olhos de mim, entregou-ma a ele. Eu esperava alguma manipulação. Talvez lágrimas ou acusações. Mas, em vez disso, ela apenas disse: "A gente está bem, sabe, sem o seu dinheiro." Que bom ouvir isso, respondi. E me surpreendi ao perceber que estava sendo sincera. Ela hesitou por um instante, então empurrou o carrinho e passou por mim. "Adeus, Paula." "Adeus", repeti, observando os dois sumirem na esquina. Aquele encontro breve me abalou mais do que eu esperava. Não porque senti falta deles. Ou porque me arrependi da decisão. Mas porque percebi o quanto a minha vida tinha seguido em frente. Sem eles. Eles eram estranhos agora. Pessoas que eu conhecia, mas das quais já não precisava. A última notícia que recebi veio do primo Marcos. No jantar de aniversário da tia Clary, no mês passado. Aparentemente, meu pai conseguiu um emprego com salário melhor. E eles conseguiram refinanciar a hipoteca. Lily estava fazendo cursos online enquanto criava o filho, na esperança de finalmente conseguir um diploma. Eles estavam enfrentando dificuldades, mas sobrevivendo. Assim como milhões de outras famílias que não têm um parente para bancar suas vidas. Às vezes, as pessoas me perguntam se sinto falta de ter uma família. Essa pergunta sempre me soa estranha. Porque eu tenho uma família. Hoje, ela é menor e construída com base em laços reais. Não em obrigações ou dependência financeira. Tia Clary, aquele pequeno grupo de parentes que me apoiam. Meus amigos próximos, David. Eles são minha família agora. São pessoas que me enxergam como eu sou. Não como uma fonte de recursos. Quanto à minha mãe, ao meu pai e a Lily. Eu não os odeio mais. Sendo honesta, não sinto muita coisa por eles. Eles moldaram minha infância para o bem e para o mal. Mas não fazem mais parte da minha história. E eu estou em paz com isso. Ainda tenho o vídeo que a tia Clary me enviou. Nunca mais assisti. Mas o mantenho como um lembrete. Não da traição deles. Mas do meu próprio valor. Da lição que aprendi naquele dia. Na semana passada, finalizei os planos para uma viagem ao México. O mesmo destino que um dia planejei dar de presente aos meus pais. Mas, desta vez, irei com o David e dois dos nossos amigos mais próximos. Quando fiz a reserva, não senti nenhum arrependimento. Nenhuma nostalgia pelo que poderia ter sido. Só entusiasmo pela aventura que está por vir. É assim que eu sei que realmente segui em frente. Minha vida não é definida pelo que perdi, nem pelo que deixei para trás. Ela é construída sobre o que descobri e sobre as escolhas que fiz. Cercada por pessoas que me valorizam exatamente por quem eu sou, não pelo que eu posso oferecer.